Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo a mais um estudo da lição. Obrigado aos que se inscreveram na lição. Lembrando que a gente está com a lição disponível, mas eu não sei para quem entregar. Já passamos dos 500 inscritos, que era o alvo aí da semana aí, desse mês. Mas a gente está com a lição disponível para entregar a alguém. Ninguém aí reivindicou ainda os inscritos, mas aparecendo durante a semana, a lição é sua, tá certo? Meus queridos, a lição de hoje tem como título Sobrevivendo pela Esperança. E aí a lição está trabalhando sobre personagens bíblicos que passaram pelos seus sofrimentos, mas assim nos deixaram um legado de fé e de esperança. E a lição de hoje está trabalhando sobre Paulo. Paulo de Tarso, né, como é conhecido. Paulo nascido em Tarso, por isso que é assim comumente conhecido. Alguns chamam aí de São Paulo, né? Foi um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo, cuja obra compõe parte significativa do Novo Testamento. A influência que exerceu no pensamento cristão chamava de paulinismo, né? Se você for olhar, foi o fundador do seu papel preeminente como apóstolo de Cristo durante a propagação do início do Evangelho no Império Romano. Paulo também exerceu uma grande influência na filosofia cristã, tendo como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino usufruído do seu pensamento. Conhecido também como Saulo, se dedicava a perseguir os primeiros discípulos de Jesus na conhecida região de Jerusalém. De acordo com um relato bíblico, durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, numa missão de encontrar fiéis em Jerusalém, ele teve um encontro com Cristo, e nesse encontro com Cristo, ele acabou caindo do cavalo, né, e teve uma cegueira, assim a gente acredita, temporária, e ele foi guiado pelo Espírito até Ananias, onde ali ele recobrou a visão e foi batizado por Ananias e começou então a sua missão do Evangelho. Acredita-se que 13 cartas do Novo Testamento, por isso que ele é um dos grandes influentes do Novo Testamento, foi escrito por ele, apesar que 7 dessas cartas têm o questionamento da sua autoria, mas a gente acredita, como adventista, que sim, foi Paulo que escreveu. E ele fez 3 viagens, onde a lição de hoje se volta mais para essa viagem da Ásia Menor, onde Paulo relata ali dos seus sofrimentos. Se você observar, a lição trabalha ali o texto de 2 Coríntios 1, 8 e 9, que Paulo relata um pouco dos seus sofrimentos. Coríntios capítulo 1, 8 e 9, Paulo fala assim: porque não queremos, irmãos, que ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já que nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Na verdade, o relato de 2 Coríntios capítulo 1, e depois o segundo relato de 2 Coríntios 11, 23 a 29, que eu achei interessante esse de 2 Coríntios 11, ele continua a falar, o do 11, ainda mais coisas que ele passou. Ele diz assim, 5 vezes recebi dos judeus quarentena de açoite, fui 3 vezes futigado com vara, e ele descreve tanto sofrimento que passou. Paulo não passou por pouca coisa. E se você for ler a história em Atos, Paulo foi rejeitado até pelos cristãos, porque devido a ele ter sido perseguidor, muitos cristãos não acreditavam que Paulo havia verdadeiramente se convertido. Então imagine, alguns acham que a igreja primitiva era só love, né? Era só amor, e na verdade existia preconceito também, igual como a gente vê em nossos dias. Existia coisa boa, bonita, como tem também em nossos dias, mas olha, não pense que a igreja era muito diferente de nós. Então, assim, em todas as eras houve pessoas boas e pessoas ruins. Agora, só que quando a gente lê escrito assim bonitinho, né?
a gente consegue ver muita coisa boa porque era o que era registrado. Então, assim, quando a gente pega historiadores e a gente vai entender um pouco mais a igreja em Atos, a gente percebe que também a igreja tinha muitos defeitos. Então, queridos, homens como Paulo foram grandes missionários, mas, por exemplo, você lembra que Paulo ele fazia tenda, ele preferiu ser um pregador por conta própria? Porque a igreja o discriminou bastante. Então ele disse o seguinte, eu não quero ser peso para ninguém, mas ele queria ser útil para o evangelho. E assim Paulo foi útil para o evangelho, abriu caminhos, foi um pregador fora dos de casa, não ficou preso a Jerusalém para pregar. Muitos não saíram dali, muitos ficaram presos, só queriam pregar por de casa. A perseguição, você sabia que foi uma bênção para que outros saíssem, não ficassem presos a Jerusalém? Por isso que a gente está aprendendo aí sobre o crisol, que às vezes Deus dá uma sacudida no seu meio, no meio do povo, para ver se o povo acorda. Então Paulo foi um homem que foi perseguido, massacrado por amor ao evangelho. Então assim, entenda que a gente compartilha do sofrimento de Cristo. E Paulo fez tudo isso por amor ao evangelho. Paulo, quando olhava para o que Cristo sofreu por amor dele, ele via isso como pequeno. Ele disse, eu sou co-participante do sofrimento de Cristo. Então, queridos, a gente não corre atrás de uma coroa corruptível. Paulo, ele chegou a dizer, olha, combati o bom combate e sei que a coroa da justiça está preparada para mim. Paulo tinha a certeza da salvação. Que eu e você, amigos, tenhamos a alegria de chegar ao final da caminhada como esse homem de Deus. Tendo a certeza, porque ele fez 3 viagens difíceis. Essa viagem da Ásia Menor, a viagem para o concílio que teve com os cristãos, outra viagem missionária também. Depois ele fez a viagem difícil para Roma, onde ali foi preso, açoitado. E aí depois veio o seu momento de morte. Então assim, Paulo, ele foi um homem que lutou por amor a Cristo, se entregou ao evangelho. Ele chegou a dizer, né, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que essa beleza da pregação, de viver para Cristo, seja real na minha e na sua vida. Você crê nisso? Vamos orar então ao Senhor. Querido Deus, ó Pai, nos dá, Senhor, a certeza da salvação, nos dá a alegria de pregar do Teu evangelho, que as pessoas vejam a mesma alegria que houve Paulo na nossa vida, que possamos pregar com alegria, com a certeza da salvação também. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido, e dê um ótimo dia para você e sua família. Tchau, tchau, queridos. Um abraço.